Fala galera do Expresso Futebol, beleza? Tudo certo com vocês? Voltando aqui com as análises, né, do canal, agora com as transmissões, né, definidas. Vamos voltar com essas análises, né, dos times capixabas na Série B, beleza? Começando com Água Santa e Rio Branco, né? O resultado não preciso nem falar, quanto foi ótimo, excelente, né? Mais que ótimo. Mas a atuação do Rio Branco em si, principalmente no primeiro tempo, na marcação, foi o que chamou a atenção. E também o time muito bem treinado para saber o que fazer com a bola. Beleza? Vamos destrinchar aqui nos lances. Começando com a marcação, como eu disse, né? O Rio Branco no primeiro tempo deu uma aula de marcação, né? Conseguiu neutralizar o Água Santa e com algo bem interessante, né? Porque o Rio Branco subia a marcação, né? Encaixava e o Romarinho era o responsável por ficar entre as linhas ali para fazer essa limpa ali, né? Acompanhando o 10 da Água Santa e fazer essa limpa entre as linhas para que esse passe não entrasse, né? Ele foi primordial nesse primeiro tempo, durante todo o jogo, vou mostrar mais à frente, nessa questão, né? Podemos ver aí, ó, o time encaixa, sobe, né? Com o Bruno Silva e Diego ali na frente. E aqui, ó, até quando a bola é lançada, perceber que tem a trinca, o Marcos Júnior salta um pouco à frente, né? Os pontas fazem os encaixes ali também. E o Romarinho é o responsável por fazer essa limpa ali na frente dos zagueiros, entre as linhas de zagueiro e meio de campo. Aqui mais uma vez, né? Questão da marcação, que sim, primeiro tempo todinho, a Água Santa rodou muita bola, mas não conseguiu criar uma situação de chance clara de gol, né? Porque o Rio Branco foi muito bem nessa questão. E aqui é quando o Romarinho ficou na dúvida, saltou e ficou na dúvida. Vou parar agora aqui, ó. Né? Tinham dois ali perto dele e a bola passa, né? O zagueiro salta para poder não deixar o adversário por dentro jogar. Então o Rio Branco protegeu muito bem essa frente da área, evitando qualquer tipo de perigo, né, nessa zona vital do campo, né, ali onde se cria as melhores chances de frente para o gol, porque tinha o Romarinho fazendo essa limpa e quando ele saltava e conseguia alguém gerar espaço nas costas dele, os zagueiros saltavam para atrapalhar, que foi o Castelo. Subiu para atrapalhar, não conseguiu a progressão. Então, muito bem definida a marcação do Rio Branco, fazendo com que a equipe adversária ficasse com a bola, rodasse, mas não conseguisse ter efetividade. E aqui, em algum momento, ó, rolou isso aqui também, que foi uma espécie de 6-3-1, né? Vamos botar assim, porque o Rio Branco fazia que os pontas desciam, né? Faziam a linha de 6 lá, junto com a linha de 4 tradicional, com dois laterais e dois zagueiros, e ficava ali na frente fazendo as abordagens, né? O Bruno Silva, o Romarinho e o Marcos Júnior, com o Diego Fernandes na frente. Então o Rio Branco foi um jogo de muito sacrifício, né? E muita obediência tática mesmo para fazer com que a marcação desse certo e neutralizar seu adversário. Perceba aqui, ó, o Marcos Júnior, o Bruno Silva e o Romarinho fazem essa abordagem ali. E lá atrás, ó, onde está o leque ali, ao lado do Kruger por dentro, fazendo essa linha de 6 lá atrás. Descendo para não deixar o adversário sozinho mesmo, nem deixar ocorrer uma dobra, né, para ocasionar cruzamentos. Ao outro lado, Luiz Fernando. Como é que tá? Também. Ajustado. Isso a todo momento, tá? Percebo nesse lance todinho. Ó, novamente, ó. Vai rolar a dobra, o zagueiro salta, né? E ali, ó, o ponto tá lá embaixo, ó. Vai fazer o desarme. Por conta desse acompanhamento. Então, assim, o Rio Branco teve muita excelência nessa questão da marcação e conseguiu durante todo o primeiro tempo, com esses ajustes, né? Essas mudanças, como eu sempre digo aqui, né? Falei do 6-3-1 ali, né? Tava ali, o encaixe estava ali no 4-1-3-2, assim, mas é só um número só, né? Que falam em comportamentos e o porquê desses comportamentos, né? O Rio Branco protegendo bem, né, entre linhas ali, e quando tinha que os pontos descerem para proteger, os lados também desciam. Então o time, primeiro tempo, assim, com marcação, acho que é referência para o Rio Branco, até para o restante da Série D, assim. Muito boa mesmo.
E aí veio o segundo tempo, né? Eu acho que o momento de maior pressão do Água Santa foi 15 primeiros minutos do segundo tempo. Além do final, que foi o abafa, mas ali foi muito mais na questão de abafa mesmo do que algo organizado. Quando acharam um gol ali. E isso se deve também a um mudança de adversário, né? Entrou o Rafael Vaz, que é um zagueiro que conduz bem a bola, a característica dele. Conduz, leva à frente, consegue andar bastante, arrasta. E isso junto ao cansaço, né? E a falta, não é falta de concentração, mas durante o primeiro tempo foi, como eu falei, muito excelente do Rio, foi excelente do Rio Branco no primeiro tempo. E a partir disso, a concentração uma hora baixa, não tem o que fazer. Né? Por isso que depois vem as trocas e o time até estabiliza mais. Mas aí o Vaz, falando do Vaz, porque ele consegue arrastar, fazer algo diferente do primeiro tempo os zagueiros faziam. Né? O time adversário, os zagueiros dá uma prioridade ao passe, o Vaz consegue arrastar e vai gerando dúvidas. Ó. Perceba que o Luiz Fernando já não desce para como o Vaz arrastou, o Luiz Fernando ficou atrás, já não desce para ajudar o Caio. E a partir disso gera uma dobra. Gerando uma dobra, a opção de cruzamento, que o Rio Branco conseguiu inibir muito no primeiro tempo. Como eu mostrei ali no último lance da linha de 6, por conta disso, né? Não tinha espaço para cruzar, não tinha espaço para gerar espaço de cruzamento. E isso dos dois lados. Ó. Do lado oposto, o Leque também não está acompanhando mais. Ficou uma linha de 4 básica, entre aspas, quanto que o Rio Branco fazia no primeiro tempo. E isso gerou o espaço dos dois lados para cruzamento e para finalização. Então, esse segundo tempo foi essa pressão por conta disso. E outro momento, né, novamente, né, como eu falo, né, a gente sempre fala da deficiência do time quando acontece algo, mas tem um adversário também, que foi a entrada do Vaz, novamente dizendo, porque como é o zagueiro que tem arrasta esse chute, ele consegue aproveitar esse meio espaço. Aqui os pontos do Rio Branco desceram, né, fizeram novamente a linha de 6 ali atrás, né, junto com os 4 defensores, mas aí, com essa linha de 3 na frente, para baixo, lá, se você virar o jogo rápido, como foi feito aqui, ó, né, perceba que o jogo vai ser virado rápido, o Marco Júnior está ali, o adversário vai puxar o ponto do Rio Branco para a última linha, e aí gera esse meio espaço, não tem o que fazer. Aqui são o futebol cobertor curto, né? Rio Branco fez a linha de 6, né? Fez a basculação dos 3 na frente, mas sobe esse espaço. E aí é meta do adversário também ter colocado um defensor que tem esse chute fora da área, gerando um lance de maior perigo, acho, do Água Santa do jogo, fora o gol. Né? Então, assim, falando da marcação, depois, como eu disse, com as substituições ali, entrada do Maranhão, né? E de outros, né? Jogadores do time conseguiu estabilizar, porque é normal a questão do cansaço, concentração. E como eu falei, acho que só nesses 15 minutos do segundo tempo que o Água Santa foi superior ao Rio Branco, tirando o final na bafa, né? Mas como eu disse, aí já na bafa. Em relação à marcação, como eu disse do Romarinho, por que ele era importante? Por conta de conseguir fazer essa limpa entre as linhas e a partir disso pegar o time adversário em organização ofensiva, no momento que eles iriam encaixar passe para subir, e a partir disso gerar um contra-ataque para o Rio Branco. Como nesse lance aqui tentou achar o pivô do Diego Fernandes, não deu certo, mas aí isso aqui já foi o lance, o gol tinha saído antes, mas foi um lance muito parecido com o gol. Vou mostrar agora a importância do Romarinho. Né? Que ele vai novamente se posicionar para fazer essa cobertura entre as linhas ali. Ó, o Romarinho beijando entre as linhas. Ele consegue já cobrir e dar o passe para o Diego Fernandes fazer o pivô para o Luiz Fernando. O Rio Branco, durante todo o jogo, tentou fazer esse tipo de jogada, né? Quando roubava a bola, tentar já acionar um pivô de frente, geralmente o Diego Fernandes, para já sair rápido e aproveitar o time adversário desorganizado, como foi no lance do gol. O Bruno Silva chega ali. Então, assim, o Romarinho foi muito importante todo o primeiro tempo, assim, junto com... Tem muitos jogadores para citar desse jogo que fizeram uma excelente partida, né? Mas o Romarinho ali, o Bruno Silva e o próprio Diego Fernandes foram muito bem. E aí a questão do Rio Branco com a posse, né? Oração ofensiva já. Os apoios, né? Os pivôs, o Rio Branco buscava em todo momento isso, não só quando recuperava e saía. Não, o Diego de frente. O Rio Branco buscava, costumamos falar terceiro homem, né? Você tentar achar um passe, mas antes passar por alguém. Você quer achar um meia sozinho, mas você acha alguém de frente para chamar a atenção, que o Bruno Silva normalmente faz pivô.
pega um meio de frente para organizar o jogo. Então o Rio Branco buscou muito esse pivô, tentando fazer de primeira para pegar alguém vindo de trás, e novamente organizou um lance de muito perigo. E também o Rio Branco teve a questão da sua organização, que já vem desde o estadual, com o Rodrigo, né? Que essa questão de fazer saída em 3 ali, 3-2, né? E o time conseguir assinar mais uma vez o pivô, mas não conseguiu progredir, mas como eu falo, eu sempre coloco lances que talvez não dão tão certo, porque o futebol não é exato, né? Mas se você vê ideias a partir daquilo ali, né? Então você vê que é algo treinado, é algo trabalhado, são coisas programadas durante a semana, que dão certo algumas vezes, outras vezes não, mas a intenção é sempre se repetir, né? Porque o futebol não é algo exato. E aqui, novamente, ó, saída com os 3, né? O Kruger baixa para fazer a saída, e o Darlan quebra o pé. Esse gol é interessante porque o Nenê tinha acabado de entrar na Bonilha, né? E talvez fosse o Luiz Fernando, não faria esse movimento nas costas do Bruno Silva. O Bruno Silva sai um pouco da frente, desce para gerar esse espaço. Ó, o Bruno Silva vai gerar esse espaço nas costas, atrai o marcador, e o Nenê Bonilha aproveita. É que o lance do Rio Branco, né? Saída em 3 ali, 2, e os 5 na frente se movimentando para gerar espaço. Essa jogada aqui para o treinador deve ser algo assim, muito bom, porque é o que eles trabalham mesmo, né? Isso, não só isso, mas tipo desde estadual. É algo trabalhado, o Rio Branco faz com o Darlan, principalmente, sendo na diagonal, passe por dentro. Darlan, quem vê meus vídeos aí do estadual sabe que eu falo isso desde lá. E então, assim, esse gol é o gol do DNA do Rio Branco. Quando o Rio Branco está postado para atacar, é exatamente essa forma que eles procuram fazer, né? Achar os 5 lá da frente, gerar linha de passe, gerar espaço. O ponta, né, aberto, e o Diego Fernandes por dentro para finalizar. Então, assim, falando da partida para finalizar aqui, o Rio Branco vem cada vez mais amadurecendo o modelo de jogo e tendo variações com características de jogadores, como disse no lugar do Luiz Fernando aí, o Marco Júnior entrou, enfim, o Romarinho, sim, o meio do Rio Branco, né, é muito homogêneo na questão de substituir e conseguir manter o nível, né? Mas como eu estou falando, o time vem só amadurecendo e criando alternativa dentro do modelo, né? Sabendo variar, que é muito importante para não ter queda de rendimento, né? O time joga de uma forma só, tem um padrão, tem que ter, mas assim, tem variações dentro desse padrão para que momentos de sufoco, momentos de que a equipe, o rendimento fique variando, né? Você consiga ter alternativas para solucionar isso. Beleza, galera? Então foi isso. Curtam, compartilhem aí, digam o que vocês acharam e até a próxima análise do próximo jogo contra o Nova Iguaçu no sábado. Estaremos lá no Quebra Andrade. Valeu, abraço.